alunos do 9º ano. Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Vânia Brondani e hoje vamos tratar de mais uma luta, que é o Jiu-Jitsu. Vamos conhecer a fundamentação teórica básica do Jiu-Jitsu, como as regras e algumas características próprias. Aprender alguns golpes básicos do Jiu-Jitsu. Vamos nessa? Jiu-Jitsu. Você já deve ter ouvido falar no Jiu-Jitsu, mas você sabia que nessa luta o raciocínio é fundamental e que ela se assemelha ao xadrez? Por que será? Vamos pensar um pouquinho, né? Porque é uma luta de estratégias, né? Então, assim como no xadrez, precisa ter estratégias, saber como vencer o seu adversário, né? Então, isso a gente usa muito o raciocínio, especialmente o raciocínio lógico-matemático. E o jiu-jitsu, ele faz muito desse uso, né? Então, não é basicamente só a técnica motora, mas ele também trabalha muito essa questão do raciocínio, de criar, estabelecer estratégias para vencer o adversário. Bom, vamos falar um pouquinho do jiu-jitsu brasileiro, como ele chegou ao Brasil. Vocês sabem que ele era uma modalidade do Japão, de outros países, mas quando ele chegou aqui ao Brasil, o que aconteceu? Carlos Gracie passou seu conhecimento de jiu-jitsu, como ele sabia, ao irmão franzino, magrinho, mirradinho e de saúde frágil, chamado Hélio, que acabou criando uma técnica própria, baseada em alavancas, golpes que usam todo o peso do corpo. Então, significado de que ele adaptou, né, as posturas, os golpes, para que ele conseguisse enfrentar adversários mais fortes, robustos, de uma estrutura óssea maior. No início do esporte, ele constatou que o sistema funcionava melhor ainda no chão, no qual o peso do corpo atingia sua força máxima. Bom, como a gente já sabe que muitas modalidades, sejam esportivas, sejam de luta, sejam de danças, elas vão adaptando as técnicas, né? Então, a gente respeita a origem, né? Os nomes dos golpes, como eles foram criados naquele tempo, naquele período histórico, naquela cultura, naquela região, né? Geográfica, digamos assim. Mas ao chegar ao Brasil, né? Esse irmão do Carlos, né? Ele teve essa expertise de criar golpes diferentes, de adaptar, né, para que ele, mesmo sendo franzino, corpo mais frágil, ele conseguisse combater. Então, fazendo uso da sua própria força, do seu próprio peso corporal, né? Então, ele atribui essa característica diferenciada, especialmente no chão, né? Ele observou que ele levava vantagem, né? Então, vamos ver mais como isso aconteceu. Em 1994, foi criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Em 2002, criada a IBJJF, que significa Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, por Carlos Gracie Jr., certo? E aqui nós temos os símbolos, né? Então, como toda confederação, ela se legitima por um símbolo, por uma cor, pelas letras, pelas iniciais. Então, sempre que vocês observarem estes símbolos, saibam que existe uma federação que regulamenta, né? Então, que está baseado nas regras próprias estabelecidas por essa federação, certo? Vamos tratar agora sobre a área de combate. O tamanho mínimo é de 64 metros quadrados, sendo que 36 para a área de combate e 28 metros quadrados para a área de segurança ao redor da área de combate. Isso significa dizer que a área de combate aqui e com a área de segurança nós temos essa prevenção de que outras pessoas invadam o espaço, de que um atleta saia do tatame. Então é o que se chama área de segurança, né? Como as demais outras modalidades de lutas. No tamanho máximo, então, é de 100 metros quadrados, né, sendo que os 64 metros de área de combate e 36 de área de segurança. Então, está devidamente explicado nesse slide.
Quanto às vestimentas, né? Como a gente sabe, né, que cada modalidade tem a sua característica própria, às vezes até a origem do tecido, se é um tecido mais grosso, se é um tecido mais fino, se é um combate de esforço excessivo que o atleta transpira mais ou transpira menos, então precisa de um tecido mais leve, então as cores também são determinadas de acordo com a própria modalidade, né? Então aqui nós temos uma imagem, certo? De frente e de costas, né? E aqui da lateral, certo? Não são aceitos kimonos com paletós e calças de cores diferentes, então é uma característica básica que precisa ser da mesma cor. Tá? Tanto a parte de cima como a parte de baixo. Assim como não serão aceitos kimonos com golas de cores diferentes. É uma norma para ser dessa modalidade e precisa ter essas características. Os kimonos, então, devem ser feitos nas cores branco, azul royal ou preto, impreterivelmente. Apenas essas cores são admitidas, certo? É respaldado pela confederação, federação, né? Quanto ao tempo de luta, sabemos que categorias menores, né, dependendo da idade, é de 2 a 5 minutos, para os adultos com menos ou igual a 18 anos, 5 minutos branca, 6 minutos azul, 7 minutos a roxa, 8 minutos marrom, 10 minutos a preta. O Master, então, de 30 anos são 5 minutos. Essas características dizem respeito à própria organização da modalidade, para que ela se torne mais justa, né, entre os competidores. Então existe essa classificação por idade, né, feminino, masculino, separado, e por faixa. Então, dependendo da faixa, por que a faixa significa, né? A cor distinta significa graduação, a pessoa que treinou mais, que tem um nível superior de desempenho, tanto nos golpes de ataque quanto de defesa, né? Então, ela pode lutar um tempo superior também em relação à idade, certo? Então, tudo isso para tornar a competição organizada de uma forma mais justa. Quanto à arbitragem, né? Aqui nós temos a imagem, né? O árbitro sinalizando quem venceu a disputa, né? A luta é conduzida por um único juiz que fica dentro do tatame, acompanhando os lutadores a uma distância segura, que ele não interfira no desempenho dos atletas e tampouco que ele seja atingido por algum golpe, né? Então a gente observa também pela vestimenta dele, também devidamente trajado, de uma forma respeitosa, né? Para desempenhar essa função. Ele é auxiliado por um cronometrista que cuida do tempo, né? E que se posiciona em uma mesa ao fundo. Então tem um espaço destinado para esse cronometrista. O mesário que atualiza o placar, então ele é o responsável. Então, como a gente está vendo aqui, não é só um juiz, um árbitro, mas uma equipe de arbitragem, né? Quando todos interagem de forma coerente, nós temos os resultados, né, da melhor forma possível. Como vencer? Como que a gente vence essa disputa de jiu-jitsu? As lutas são decididas por uma das seguintes formas. Primeiro, desistência. Mas o que é essa desistência? É WO, como as outras de modalidade? Significa que o atleta não compareceu? Não. A desistência se dá quando o lutador bater 2 vezes no tatame ou no corpo do rival. Papá. Né? Bateu 2 vezes, sinalizou que desistiu, né? Acabou a luta para ele, certo? Quanto à interrupção, desclassificação, perda dos sentidos, contagem do placar, decisão do árbitro ou por sorteio, certo? Então aqui está caracterizado, né, como ocorrem as vitórias no jiu-jitsu. Vamos para a nossa primeira atividade. Atenção! Quais são as principais técnicas de jiu-jitsu? Pegue lá seu caderno, você tem um tempinho para isso. Capriche, eu estou te aguardando.
Muito bem, voltamos com a resposta certa. As principais técnicas do jiu-jitsu são alavancas, torções, pressões, como o objetivo de dominar e imobilizar o oponente. Então, está claro, curto, objetivo, certo? Vamos adiante. Os golpes, agora nós vamos conhecer esses golpes, quais são eles, como eles funcionam. Atentem para as imagens ilustrativas. Primeiro golpe, chave de braço, também chamado de arm lock. Consiste em colocar o braço do seu adversário entre as suas pernas, segurando o punho com as mãos. Então, mais ou menos como a imagem está demonstrando aqui, certo? Chave de braço e como a outra forma, né? Os golpes muitas vezes admitem alguns nomes em inglês, então atento ao seu conhecimento de inglês. Outro golpe é o mata-leão, estrangulamento aplicado pelas costas, em que usa-se um braço para envolver o pescoço do adversário e a mão apoia, ou apoiada, né? Apoia o bíceps, certo? Do outro braço para garantir a firmeza e força. Então aqui está demonstrado na imagem esse estrangulamento com a mão devidamente posicionada e a outra no bíceps. Então essa é a técnica certinha de se realizar um mata-leão. Na sequência vamos falar sobre o golpe chamado raspagem, que é um movimento em que o lutador está por baixo com o adversário entre suas pernas e consegue inverter as posições. Então, é exatamente como está aqui na imagem. Ele inverte as posições e se sai superior, certo? Na sequência, vamos ver a passagem de guarda. É quando o lutador se encontra em cima do adversário, como a imagem está demonstrando, estando entre suas pernas e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal e mantendo-o dominado. Então está claro que o objetivo é dominar o adversário. Então, com a força do seu próprio peso, mantendo as suas pernas firmes, né, o atleta consegue então dominar o seu adversário. Outro golpe, joelho na barriga. É quando o lutador está por cima de seu adversário e põe o joelho sobre sua barriga, imobilizando-o. Aqui a imagem também está bem clara, mostrando como se imobiliza ele fazendo uso do joelho, né? Agregado ao seu próprio peso do corpo. Ok? Na sequência, a montada é o nome do golpe, né? É quando o lutador monta em seu adversário, tendo seus joelhos e seus pés no solo. A imagem também nos traz bem como ele acontece. Com a força dos pés no solo, você tem melhores condições, então, de manter o domínio sobre o seu adversário. Já a pegada pelas costas, como a imagem também está revelando, um movimento em que o lutador pega seu adversário pelas costas, utilizando os seus pés. Então, com a força das suas pernas, dos seus pés, ele consegue, então, manter o domínio do seu oponente. E agora vamos para a atividade número 2. Eu quero saber se vocês estão bem ligadinhos com o assunto dessa aula. Qual o outro nome lá no começo que a prof falou, né? Do arm lock. Leva como que nome que ele leva e como ele se caracteriza. Pegue seu caderno e responda. Eu te aguardo.
Ok, estamos de volta e essa pergunta foi moleza, né? Quem prestou atenção soube responder com precisão, né? Então, qual é o outro nome do arm lock? É chave de braço. E o que ele representa? Ele consiste em colocar o braço do seu adversário entre suas pernas, segurando o punho com suas mãos. Clarinho, né? Muito fácil de compreender, né? A partir desse esclarecimento. E agora, o que nós estudamos? Chegou o momento de revisarmos o que vimos na aula de hoje. Então, todos os golpes, né? E o que realmente precisa ser apropriado por vocês. Vimos que no jiu-jitsu a modalidade também é chamada de arte suave, que são as principais técnicas são alavancas, torções e pressões para dominar e imobilizar o oponente. Que no jiu-jitsu, explorar erros do oponente conta mais do que usar força e velocidade. Então, isso precisa estar claro, não é a força, não é bater, machucar, agredir o seu oponente. Em especial nas aulas de educação física se preza pela técnica, pela estratégia, pela iniciativa ao vencer, ao estabelecer as estratégias para superar esse adversário, certo? Atentem para isso, vale mais a técnica do que a força. E que no Brasil, é do Brasil, o maior torneio do mundo, com até 3.000 atletas. Rola todo mês de julho no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Percebam o quanto é importante isso, né? Então, foi uma modalidade oriunda de outro país, de outra nacionalidade, chegou aqui, obteve suas características próprias e chegou ao âmbito internacional. Então, esse maior torneio acontece no Brasil. Isso faz com que a gente também perceba que nós podemos fazer isso, né? Então, temos que valorizar aquilo que a gente gosta, as nossas ideias, a nossa criatividade, pois só assim o jiu-jitsu se tornou mundialmente conhecido, certo? Se você se interessar por mais informações, vejam aqui esses links, esses vídeos para aprofundar o conhecimento de vocês, algumas referências e por hoje é só. Até breve!